Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares. Sobre educação muito se fala, mas quem participa dela pouco se escuta. Bem-vindos a Um Professor Diário, na rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Hoje, recebemos a professora Tzuzi Estivalet. Tzuzi é professora de Educação Física na Escola Gilberto Jorge, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Tzuzi, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muito, André, poder voltar esse segundo semestre, às aulas e estar aqui contigo já nessa primeira semana. Quero agradecer também a quem está nos ouvindo e a gente, de repente, poder seguir conversando sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, que imagino, vem assim, preparada, o que o André vai nos trazer. Legal, que bom. Mas certamente a escola pública estará presente. É isso, escola pública e educação em geral, que muita gente enche a boca para dizer que é a solução, só que quase ninguém está lá dentro, né? Ou quem está lá dentro não é escutado. Perfeito. Falando nisso, a tua última aula, vamos usar a palavra aula, depois a gente pode desconstruir ela, mas a tua última aula, o que tu nos diz dela? Minha última aula, faz muito tempo que eu não dava aula para os pequenos, para as pequenas. Voltei, então, a trabalhar com o primeiro, segundo e terceiro ano. E é muito interessante porque a gente está cada vez mais imersos em burocracias. É isso, na intensificação do trabalho docente de várias formas. Então, são 2 chamadas que a gente está fazendo porque tem que testar ainda essa nova tecnologia, eu dou uma aula de educação física e dou uma aula de um projeto de esporte, só que a prefeitura não preparou o conteúdo programático do esporte para estar nas chamadas online, então é caótico essa parte burocrática, ao mesmo tempo que o que dá ainda uma alegria com todos os percalços que tem é a relação com a gurizada, a relação com a comunidade. Então, tenho trabalhado, nós estamos nos vários tipos de pega-pega, Então, trabalhamos o pega-pega bruxo, o pega-pega bruxa na última aula aí pro segundo ano, só para trazer a última mesmo, Muito interessante, ao mesmo tempo que é isso, Toda a precarização, então, essa relação desde a gente tem uma empresa que é a ABS nas escolas, já começando a falar, das nossas pedras aí. E essa empresa, ela contrata de forma muito precária trabalhadores e trabalhadoras para ser agentes de inclusão, com a gurizada de inclusão. Então, na escola que eu trabalho, tem muitas crianças de inclusão e elas têm direito a estar nessa escola. Só que a condição que elas estão lá é a barbárie, para se dizer assim, Porque meus colegas são muito atentos. Eu tenho uma sorte de estar numa escola onde as agentes de inclusão, inclusive, são muito dedicadas ao seu trabalho. Mas a questão é que não é a agente de inclusão em si, é a precariedade do seu trabalho. Então, elas trabalham 40 horas para receber R$ 1.400. Quando tu tiver que faltar, óbvio que tu vai faltar. Então, o déficit de profissionais nas escolas ele é tremendo. A minha turma deve ter 1/3 de crianças de inclusão. Então, tu prepara uma aula e a aula ela não vai sair já, de fato, A gente sabe disso enquanto prof, sabe que cada dia é um dia, ela não vai sair como tu preparou, mas a grande questão é que para além do que tu leva enquanto proposta pedagógica, tu tem 1001 questões da escola, da sala de aula, que vai desde a burocracia até esse acompanhamento da gurizada, que, a gente precisa de um auxílio e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não tem em função dessa precariedade que está o serviço público. Sim. Essa questão das empresas colocadas dentro do serviço público é uma questão fundamental. Já falamos sobre ela porque ela requer uma atenção especial. Me interessou quando tu falou de volta aos pequenos e o pega-pega. Quero ir bem ali no quente da relação, Tu com o Pedrinho, Eric, Verônica, quantos anos? Tem 7 anos. 7, ali é segundo ano.
Segundo ano. Uhum. Como é que é ali? A Tzuzi ali com esses pequenos e pequenas? É incrível, assim, né? Porque eu tô... E daí é isso, né? Trazendo um pouco da vida real aqui, né, André? Eu tô com 44 anos, então eu não tenho mais a mesma saúde que eu tinha quando eu me formei, com 20 e poucos anos, né? Então é uma redescoberta desse lugar, desde redescobrir é isso, o que tu leva para essa gurizada, né? Em termos de educação física. O que é educação física escolar e o que tu quer, né? Em tempos de DEB, né? Que só se fala em metas, índices, como é que tu atinge o português e a matemática, como que tu traz vida para a escola, né? Como que tu diz, cara, é isso, não é só o celular que existe, né? E é isso, numa comunidade, tu tem ao mesmo tempo que tu lida com a infância de uma forma, às vezes, que é muito triste no sentido da escala 6x1, da tua mãe ter que trabalhar muito, de tu estar sempre naquela correria, tu tem ainda a rua, né? Então, tem sido muito prazeroso redescobrir várias brincadeiras que eu tinha deixado num cantinho, né? E... na maioria das vezes eu brinco com a gurizada, né? Pra trazer essa relação, assim, com o Enzo, com a Lívia, com a Maria, né? Esses nomes, assim. É isso, brincar com a gurizada e, ao mesmo tempo, trabalhar, é isso, a tomada de decisão com eles, né? Vai ser tal coisa, cansamos de tal coisa, queremos tal coisa, como que a gente decide, como que a gente se reúne, como que a gente se organiza, né? E passa muito da minha vida militante ali também, porque é isso, é a questão de poder debater com eles, desde a questão da aula em si, do que a gente vai trabalhar, até a questão do bullying, até a questão do racismo, né, do machismo. As meninas não vão, como as meninas não vão? Isso não existe nessa aula, né? E não quero que exista na vida de vocês, né? E a gente faz esse embate com educação para além da escola, com a educação informal, com a educação na sociedade que educa eles desde os 0 anos, né? O azul e o rosa ainda estão muito presentes. A gente tem uma extrema-direita que bate em cima disso o tempo inteiro, né? A gente tem várias crianças, e daí... sabe que eu falo muito, né, André? Mas teve agora a festa junina e eu tive ali uma questão colocada que era, né, 2 crianças evangélicas, de famílias evangélicas, que não podiam dançar as músicas que falavam em São João, por exemplo, porque era um santo, né, católico, enfim. E daí como que a gente lida? Eu ali, Gilberto Gil, sabe, super... né? Olha pro céu, meu amor, e a gente tendo que, lidar com esse debate com as crianças, sabendo que não é algo que elas desejam, né? Muito pelo contrário, as crianças, elas queriam dançar, né? E acabou que dançaram. Que a gente nunca desista, né? Muito bom. Mas é isso, são os embates cotidianos que muitas vezes a gente se sente, inclusive, muito sozinhas, quando a gente fecha a porta de uma sala de aula. Embora... a minha sala de aula seja na rua, né, seja o pátio, e eu troquei de escola recentemente, fiquei 12 anos no Lidovino, na Restinga, e lá tinha um ginásio, então eu fechava a porta, e isso é muito interessante, que é outra questão, um desafio que eu estou lidando agora, que é, antes eu fechava, né, a porta do ginásio, né, com paredes, e as crianças não fugiam. Na Gilberto Jorge eu tenho, não tenho um ginásio, não tenho paredes, né, a minha sala de aula, ela é uma quadra, mas ela é a escola, né, todo o espaço aberto da escola, e essa questão de lidar com uma gurizadinha de inclusão que muitas vezes, né, quer sair caminhando e mexendo no que gera curiosidade na escola, e, como é que eu seguro ali, né, minhas dezenas de crianças, ao mesmo tempo que eu cuido, nessa questão do cuidado também, né, no sentido de não deixar que nenhum perigo, né, que lá nós temos um lago na Gilberto Jorge, um mini lago, que os professores ali, né, dos anos finais, geografia, né, fizeram um lago, então tem um peixe, tem uma tartaruga, e é muito interessante ao mesmo tempo, que é isso, né, onde que as crianças vão assim que a professora pisca o olho? Para o lago, sim, né? Sim. Então, é isso. Essa é a professora Tzuzi Estivalet, professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, atualmente na Escola Gilberto Jorge. Nós estamos no primeiro bloco do programão Professor Diário, aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM. Tzuzi trouxe 2 músicas para nós.
Em seguida, vamos ouvir a primeira, mas para terminar esse bloco sobre a aula em si, isso que tu falou agora foi muito interessante, porque nos remete lá, né, ao pátio da escola, à beira do lago, e o Enzo, a Val e a sua turminha indo, né, procurar a vida na escola, isso que tu falou, né, como se traz a vida para a escola. Eu acho que um pouco tu falou sobre isso nas tomadas de decisões coletivas. Aí tem algo interessante que é como é que a escola pode renovar, né, os costumes, os hábitos, as morais, as éticas na sociedade, muito mais do que repeti-las, porque é o que a maioria das escolas faz, né? Tem que ter coragem para isso. Eu queria que tu falasse assim um minutinho sobre que vida na escola é essa, o que é vida na escola, antes de a gente escutar a tua primeira música. 1 minuto. A gente sempre esteve, e acho que esse é um momento de disputa dentro da escola de projetos. Ao mesmo tempo que tu tem um projeto aqui em Porto Alegre, né, do governo Melo e Pascoal, que quer determinar cada passo que tu dá na escola, tu tem que o tempo inteiro ficar retomando com os colegas, e é isso, nós não temos mais reuniões pedagógicas, né? A gente tem um alinhamento pedagógico que já vem uma pauta pronta da SMED, que tu tem que descer goela abaixo dos professores, professoras, e a gente fica fazendo essa disputa, né? Então, a vida na escola, ela é muito contraditória no sentido de sim, temos que lutar pela liberdade de cátedra, que querem nos tirar a todo tempo. A escola cívico-militar, ela ainda nos assombra, e é isso, o projeto neoliberal que vem da SMED, da prefeitura, fica o tempo inteiro querendo, né? Mas assim, só para não deixar de dizer, André, eu sou muito, né? Eu tenho que me cuidar para não romantizar as coisas, porque os meus colegas, eles têm muitas ideias. Eles trazem muitas propostas. E muitas vezes, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, a gente é podado por um projeto que vem de cima e que não deixa a gente aplicar aquilo que a gente gostaria de desenvolver nas escolas. Sim, já voltaremos sobre isso. Mas agora vamos com um pouco de música. Qual é a primeira que tu trouxe para nós, Suzy? Gente, eu trouxe, até perguntei para onde essa não era muito, né, pesada, assim, mas eu trouxe Nação Zumbi, da Lama ao Caos, para a gente poder também sentir um pouco esses tambores, né, um pouco de maracatu, assim, para dar uma acordada e uma mexida com a gente. Excelente. Se é pesado, é o peso que a gente precisa agora. Esse foi Chico Science e Nação Zumbi com Da Lama ao Caos, faixa 6 do disco Da Lama ao Caos de 1994. Anos 90 já foram, né? Faz tempinho. Este é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM, com a professora Suzy Estivalet, professora de Educação Física, atualmente na Rede Municipal de Porto Alegre. Suzy, a gente falou no primeiro bloco sobre... acabamos falando sobre a vida na escola, né? E tu nos remeteu a tua aula lá com a turma de 2º ano, 7, 8 anos, as decisões coletivas. Isso se dá, então, numa escola, tu já falou um pouco... fez referência, né, ao modelo de gestão que está agora em voga em Porto Alegre, mas nos fala um pouco assim desse contexto de trabalho nessa escola, o que tu puder nos dizer. Tu tem experiência em outras, né, conhece muita gente na rede, já trabalhou em outra rede. Se tu consegue olhar de fora, né, que escola é essa, que contexto é esse? Pergunta complexa essa. Porque eu acho que são duas questões, assim, eu saio de uma escola de ensino fundamental com 3 turnos, né, manhã, tarde e noite, e vou para uma escola integral, manhã e tarde. A minha escola anterior, ela tinha mais de 1.000 alunos, essa é uma escola bem menor, né, que tem algumas centenas de estudantes. Bom, o que eu vejo, assim, hoje na nossa escola, né, o contexto da escola, para além, eu acho que são várias questões, assim, que a gente tem que trazer. Vou tentar. Eu acho que tem uma primeira questão, que são os vários tipos de contratos que estão dentro de uma escola hoje. Então, são inúmeros contratos precários, né? Tu tem o terceirizado, a terceirizada, que são minhas colegas da cozinha e da limpeza, que tem um salário baixíssimo e que é uma empresa dentro da escola, né? E que é isso muitas vezes. André, no verão, o calor dentro daquela cozinha era absurdo, e elas tendo que fazer pão, né? Então, tu tem o terceirizado, né, para eu não me aprofundar aqui, tentar. Tu tem o parceirizado, né, que são meus colegas da ABS, que fazem um trabalho excelente e que, né, dentro do que é proposto para elas e dentro da formação
que elas têm, né? E que é isso, o salário extremamente baixo. E tu tem as professoras e as monitoras, que são o mesmo contrato, mas que é isso, por exemplo, nós profs, a gente recebe difícil acesso. As minhas colegas não. Então, tu vai fragmentando, e é tudo que o governo quer. É fragmentar, é que a gente não se una, que a gente não se olhe enquanto colega e que a gente não se veja, em última instância, enquanto classe trabalhadora. Né? Ao mesmo tempo, em janeiro deste ano, e esse elemento é fundamental, se acabou com a eleição de diretores na escola. Então, se antes tu tinha uma gestão democrática, a gente está nesse processo muito triste de acabar, né? Já foi acabado, mas não se colocou nada ainda para substituir, né? Mas é isso, já caiu várias direções. E é muito... É isso, assim, é triste ver que a gente não teve força para impedir que isso acontecesse. Porque, eleição de diretores, gestão democrática... Gente, se a gente soubesse tudo que envolve... Porque é desde o governo Melo Pascoal poder colocar alguém lá dentro, que, bom, vai seguir à risca o que ele está dizendo, até, é isso, bom, o que significa seguir à risca o que ele está dizendo. Então, é a ampliação da terceirização... É a ampliação da precarização, é a intensificação do trabalho docente e das colegas que exercem funções pedagógicas. E vou falar nisso porque tem mais um projeto vindo, que é o Escola Bem Cuidada, que é um projeto absurdo, que vai dar milhões para uma empresa gerenciar as escolas, muito parecido com o que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Né? Que hoje, em São Paulo, quem administra várias escolas é a mesma administradora de cemitérios em São Paulo. Né? Então, é nesse nível. E daí, quando a educação ela vira negócio e vira lucro, o que vale é o lucro, né? Não é a criança. A criança é só uma maquiagem. Né? E daí, agora chegou o projeto de contraturno, né? que é o projeto do Alicerce Educação, e daí a gente está tirando uma onda no município, né, que é o Alicerce Fake, né, porque existe o coletivo Alicerce, que é um coletivo de luta, né, que eu faço parte, inclusive, mas que é isso, é um projeto de contraturno de uma empresa que não passou por licitação. Então, isso é fundamental, ainda mais num governo que já teve uma secretária de educação que foi presa, né, a Sônia, e é isso, né, milhões, mais de 50 milhões jogados no lixo, porque era contratações de depósitos, foram livros, tanto que não foram escolhidos pelos professores, quanto que foram molhados, né, que estavam em meio a ratos, enfim, né, material pedagógico que foi comprado e que não servia para a escola. Então, teve o Jailson, né, que foi empresário, intermediador, e daí vou colocar aqui, né, André, e tu fala para eu parar de falar, porque é isso, Jailson, Bobadra, Pablo Melo, esse é um trio que promoveu essa corrupção na SMED, e que bom, tu vai dizer que o Melo não sabia? Né? Vai dizer que a SMED, enfim, né, muita coisa rolou nesse Melo 1, e o cara segue na gestão, né? E é isso, está trazendo essa empresa, que é a Alicerce do Contraturno, que vai oferecer um contraturno para as crianças, e eles vão receber, simplesmente, até o final de 2026, 75 milhões, sem licitação. 75 milhões. Então, é nesse contexto que a gente está. Com mais de... E é isso, não dá para dizer que professor vive por amor, André. Não dá, sabe? Eu vivo do meu salário. É isso que garante as minhas contas, todo mundo sabe disso. Né? E daí, bom, quando tu tem uma defasagem salarial de mais de 34%, e daí o Melo e o Pascoal me vêm com gratificações, que os nossos colegas aposentados, que, bom, estiveram à frente, né, há muito tempo na educação, eles não recebem. A gente não leva gratificação para aposentadoria. E gratificação que está amarrada a índices de DEB. Então, enfim, para onde eles estão querendo levar a educação e o que tem que ser a construção da nossa resistência é do chão da escola. Se a gente não conversar, e é isso, né? Eles estão acabando com as reuniões pedagógicas. Eles são muito espertos, mas a gente tem que ser muito mais espertos do que eles. Porque se a gente não se organizar, como disse agora da Lama ao Caos, né? É um me organizando que eu posso desorganizar, ou ao contrário disso, né? Uhum. A gente precisa apostar na nossa organização. Lélia já nos falava sobre isso também, né? Organização já. Sim, em nome da nossa saúde, se a gente estiver com saúde para conseguir se organizar, porque é cada vez mais necessária a intensidade nessa organização. Suzy, eu acho que dá pra gente chamar a segunda música, que tem a ver com isso, né? Uhum. Cujo título é Dura na Queda, que tu trouxe a Elza pra nós. Então a gente vai escutar agora e em seguida volta.
Essa foi Elza Soares, Dura na Queda, faixa de abertura do disco do Cox Até o Pescoço, de 2002, uma composição do Chico Buarque. Esse é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM, com Tzuzi Estivalet, professora de Educação Física da Rede Municipal de Porto Alegre. Tzuzi, estamos chegando ao fim, passa muito rápido. Então, a penúltima é... Como está a educação em geral? Gente, tentando ser muito breve... São muitos ataques por todos os lados. É isso. São os empresários de olho na gente, Melo, Pascoal, e não dá para dizer que o governo federal não está por fora disso, né? Tem um arcabouço fiscal colocado para a gente que segura muito, né, do investimento em educação. Só que aqui em Porto Alegre é isso, a extrema-direita e a direita, elas estão liquidando. E é fundamental a gente se organizar junto com as comunidades, a gente dialogar com o nosso povo, com o povo trabalhador, para entender o que está acontecendo. Nós estamos no olho do furacão, eles junto, mas a gente tem muita noção do que está acontecendo e a gente precisa explicar por que a gente não pode deixar se vender, não pode ser creche conveniada, tem que ser educação 100% pública. É isso que fica de herança para Porto Alegre. É isso que fica de herança para os nossos. Se a gente não investir nas escolas e num projeto de sociedade, que a educação está nesse meio, que fala sobre esses feminicídios, que fala sobre... É isso, sabe? A liquidação da juventude, não ter perspectiva para a juventude. É isso, estou abrindo vários pontos, André. Mas é que são pontos que a gente tem que voltar a conversar, sabe? Mas é isso. É fundamental que a gente siga se olhando, a gente não pode fechar os olhos, não pode deixar de olhar para os ataques. E é isso, tem que cuidar da nossa saúde física e mental para poder seguir de pé, ser dura na queda, não deixar que nos levem. E olhando para o lado, e sim, o nosso colega, ele entende o que está acontecendo. A gente precisa se organizar, a gente precisa se mobilizar e lutar contra esse projeto que põe fim à educação pública. A gente precisa ter a comunidade do nosso lado e só quem vai fazer isso são os trabalhadores e trabalhadoras em educação para mobilizar e para, responder ao que está colocado. Em 2 frases, por que a Tzuzi escolheu ser professora e por que ainda é? Eu posso dizer que eu demorei. Em 2 frases, gente. Ai, que difícil! Eu acredito que é possível e que a gente tem muita força. E a gente é teimoso na educação, né? Então, a gente é igual a gurizada. É isso, eles me alimentam e eu alimento eles. Eu quero seguir nesse papel. Fundamentais palavras, Tzuzi. Obrigado pela tua presença e certamente a gente segue conversando. Obrigada, André. Obrigada, Urgues. Obrigada, galera que nos ouviu. E qualquer coisa, estamos aí. Seguimos a batalha. Essa foi a professora Tzuzi Estivalet, de Educação Física, da Rede Municipal de Porto Alegre. Esse é Um Professor Diário, aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM. Até o próximo programa. Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares.